Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 14, e número 20, versículo de número 20. Gênesis 14, 20. Glória a Deus. Todos acharam? Posso ler? Está escrito assim, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Repita essa palavra comigo, diga assim: Abraão deu o dízimo de tudo. Amém? Fazem 20 anos que eu me converti, e nesses 20 anos, eu me deparo com uma geração que às vezes luta e reluta para falar mal do dízimo. E eles dizem o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó, que dízimo é negócio da lei, dízimo é coisa da lei, que agora no tempo da graça, nós não precisamos mais dar o dízimo. E se você for ver essas pessoas, elas não dão dízimo e nem ofertam também. E a maioria delas tem problemas na área financeira. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Mas para desmistificar isso e para acabar com essa doutrina errada, nós lemos um texto aqui, ó, em Gênesis 14, 20, que Abraão, ele deu o dízimo de quê? Alguém está comigo aí? Deu o dízimo de quê? Esse tempo aqui não tinha lei, irmão. Ou seja, o dízimo, ele está antes da lei. Quantos aqui me entendem o que quero dizer? Se você entende, dá um glória a Deus aí. Dízimo não é lei, meu filho. Dízimo está antes da lei de Moisés. E se você for ver, como que a igreja primitiva ofertava ou dizimava, era muito mais forte ainda. Era bem mais forte ainda. Eles ofertavam e dizimavam tudo que tinha. Eu me lembro aqui nessa igreja, eu estou encerrando já, mais 2 minutos, 3 minutos eu encerro. Aqui nessa igreja, eu tive uma experiência, aproximadamente uns 15 anos atrás, uma experiência tremenda, porque era um domingo como esse, eu estava ali no fundo, e eu me lembro que eu estava com o meu dízimo, minha carteira, mas era só o que eu tinha não tinha mais dinheiro. Eu não tinha dinheiro para a semana, não tinha dinheiro para comida, não tinha dinheiro para o leite da minha filha, não tinha dinheiro para nada mais. E aí na hora veio aquela incredulidade, na hora veio aquele medo que é normal. E eu pensei, meu Deus, se eu der esse dízimo, como é que eu vou sobreviver essa semana? Aí o Espírito Santo falou comigo, presta atenção aqui, tem gente andando demais aí, presta atenção aqui, ó. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ei, você crê ou não crê? Tem fé ou não tem fé? Eu falei, tenho, Senhor. Então chegou a hora de você agora demonstrar sua fé. Porque é muito fácil você falar que tem fé, mas sem obra. Então sem obra a fé é morta, diz a Bíblia. A fé só tem validade, só tem sentido se tiver uma atitude tua. Repita isso comigo, diga assim, a fé só tem sentido se tiver uma atitude. Quantos aqui creem que um paralítico pode andar? Levanta a mão assim. Quantos aqui já oraram para um paralítico andar? Você entende o que eu quero dizer? Cutuca o irmão do lado e diz assim, está entendendo? Então eu falei, então vai Deus, ou vai ou vai. E eu vim aqui na frente, depositei aquele dízimo que era o dia da semana. Mas era o dízimo, era de Deus. E quando terminou o culto, eu vi os irmãos comentando e combinando, vamos sair para lanchonete, pizzaria. Olhei para minha esposa e falei para ela, hoje nós vamos fazer um jejum forçado. Já fez jejum forçado, irmão? Vai ter que ser assim hoje, minha filha. Vamos para casa, orar e crer em Deus. O meu carro estava parado ali. E quando nós entramos no carro, a minha esposa começou a chorar e falar com Deus, irmão. E ela disse o seguinte, Deus, nós fomos fiéis com o Senhor. E a sua palavra diz que as janelas do céu, não é a porta, é a janela, porque só Ele tem a chave para o lado de dentro. As janelas do céu iriam se abrir. E o Senhor iria abençoar nossas vidas.
Então eu creio que nós não podemos sair desse culto derrotado, irmão. Eu liguei meu carro aqui na porta, aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, de frente à igreja, uma irmã fez assim para mim. E eu parei do lado dela, ela me deu a paz do Senhor. Olhou bem nos meus olhos e disse assim: eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou eu dar esse dinheiro para você. Escuta isso, pode aplaudir se você quiser. Escuta isso aqui, que isso é tremendo. Você sabe quanto que era? Era 20 vezes mais do que eu tinha dizimado aqui. Deus é fiel. Deus não vai decepcionar você. Mas o que Deus quer da igreja é fé, irmão. Dízimo, oferta alçada, oferta corajosa. É só para quem tem fé. E se você tem essa fé, fica de pé agora em nome de Jesus. E traga o teu dízimo e uma boa oferta. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode fazer prova dele, que ele vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente em nome do Rei. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão sentindo um mover novo sobre a nossa igreja, amém? Não está uma bênção, uma presença gloriosa de Deus? Aleluia. Deus é bom. Escutem, queridos, estou aqui para dar um recado. Festa dos Tabernáculos, dia 28 de setembro. Escuta. Presta bastante atenção. Deixa o trem entrar no teu espírito aí. Nós tivemos esse ano, o ano de Shemitah. Não vou pregar aqui sobre Shemitah, não vou pregar. Mas nós tivemos um ciclo bíblico dado por Deus. Esse ano é o ano do jubileu. É um ano profético. É um ano extremamente importante para a nação de Israel, para o povo brasileiro. E tivemos 4 eclipses lunares, 2 eclipses solares. Os 6 eclipses, caíram em datas sagradas judaicas. O último eclipse de todos eles vai ser no dia 28 de setembro desse ano, que cai numa segunda-feira. É o eclipse lunar da lua de sangue. Quem já ouviu falar de lua de sangue, levanta a mão. Muito bem. Vai ser a super lua de sangue. Ou seja, é o momento que a lua vai estar mais próxima da terra. A impressão é que ela vai estar 30% maior do que das outras vezes. Vai ser visto em toda a América do Sul. Então nós veremos o tal da eclipse de sangue. A próxima vez que vai acontecer isso vai ser em 2035, se eu não me engano. Ou seja, é uma data extremamente especial e cai justamente na festa dos tabernáculos de Israel. E nós vamos fazer a nossa festa dos tabernáculos aqui na Yamir. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Vai ser algo profético, numa data muito
específica, muito profética, na segunda-feira, às 20 horas. Ou seja, não tem jeito de você falar que tem que vir. Amém? Tem que vir. Vai ser, o pessoal já está ensaiando, está um mover. Você vai ver, Deus vai te pegar. Então, fala para o teu irmão assim, irmão. Não, ajuda eu aí, fala com fé. Irmão, dia 28, você está convocado a estar aqui na festa dos tabernáculos, às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Apóstolo. Glória a Deus. A paz do Senhor. Que igreja linda. Quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Antes de vocês chegarem, 2 profetas, separadamente, vieram pregar aqui. E um deles falou assim, o tempo do silêncio acabou. Chegou o outro e falou, o tempo do silêncio acabou. Agora eu sei por que acabou. Tanto jovem assim, cheio de alegria. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. E o importante é que só vieram os bonitos, feios ficaram. Demorou para subir aqui, devia estar aqui já. Vamos? Não, vem cá. Fernanda, ligeiro. Wellington, ligeiro. Enquanto eles vêm, eu queria que o Paulo e a Silvana ficassem de pé. Queridos, esse casal bonito, que nós já amamos, e que tem filhos bonitos, e noras bonitas, eles estão oficialmente integrados, são membros dessa igreja hoje. Amém? Quero que vocês os amem, os respeitem. Família sacerdotal. Cadê? Os filhos, noras, fiquem de pé também, por favor. Giovanni, Guilherme, coisa linda. Obrigado, viu? Fico muito feliz por vocês. Deus abençoe vocês. Pode sentar. Queridos, nós tivemos um reencontro maravilhoso. Maravilhoso. Mas antes desses 2 jovens falarem sobre o reencontro, ela tem um recado fundamental para as mulheres. A paz do Senhor, igreja. Na verdade, eu tenho 2 recados. Preste bem atenção, que é uma semana de grandes eventos. Na quarta-feira, nós temos aqui o encontro dos homens. Então, todos os homens estão convidados para estar aqui, que é um momento de oração. Qual que é o horário, João? 9h45, que é até as 10h30. É um tempo que os homens estão reservando para oração. Então, estão todos convocados. Guardem aí na agenda. E nessa sexta-feira, dia 25, nós teremos o nosso culto de mulheres, que será às 20 horas. Também espero todas as mulheres aqui, de todas as idades. Tá bom? Amém? Que dia que vai ser o das mulheres? Que horas? Então, todo mundo ouviu, vou aguardar. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Queridos, voltando ao reencontro. Se o encontro é tremendo, nós temos dito que o reencontro é sobrenatural. E parece até um chavão, mas escute. A paz do Senhor, meus amados. Estou um pouquinho nervosa, né? Estar aqui é uma responsabilidade muito grande, estar aqui no púlpito testemunhando o que Deus fez na minha vida nesses 3 dias em que fiz o reencontro com Deus. Eu me converti há 10 anos aqui nessa igreja, fiz o meu primeiro encontro há 10 anos, fiz o segundo reencontro há 4 anos casada com meu marido, e quando eu vi ali o reencontro, aquela plaquinha, a gente sabe que ao decorrer dos anos, as circunstâncias da nossa vida, o que vai acontecendo, às vezes nos enfraquece na fé, faz a gente perder o foco.
E foi isso que estava acontecendo comigo. Não que eu estava deixando Deus, que eu estava abandonando o Senhor, não. Ao contrário, trabalho no ministério, sou feliz com o que faço. Mas as promessas do Senhor na minha vida foi ficando de lado. Eu deixei, talvez, de buscar como deveria buscar. E quando eu vi o reencontro, eu falei, Senhor, é agora. O Senhor é o momento certo. Primeiro, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que o Senhor faça tudo novo. Eu quero que seja tudo feito novo. E em segundo, eu quero que o Senhor confirme as promessas que o Senhor me fez lá atrás. Se positiva ou negativa, eis-me aqui para aceitar como tua serva. E fui para o reencontro. Cheguei lá, estava lá escrito que o reencontro é sobrenatural. Mas não fui com aquela expectativa do encontro. Eu falei, vamos ver se é sobrenatural. O que será que pode acontecer de sobrenatural, né? Será que Deus vai falar comigo como falou com Moisés? Será que eu vou ouvir a voz dele, né? E foi algo muito maior, muito realmente sobrenatural. Eu fui renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Realmente voltei ao primeiro amor. Me deliciei no poder do Espírito Santo de Deus. Ontem, numa ministração à noite, eu conversando com o apóstolo Mauri, falei das minhas aflições, falei dos meus sonhos, das promessas, e ele aquietou a minha alma e colocou esperança no meu coração. Tudo bem, dormi na paz de Deus, mas eu quero mais, Senhor. Aí, hoje, após a ministração do pastor Leonardo, que foi bênção assim, sem limites, é inexplicável o que acontece. Aí, após isso, após a ministração do pastor, a gente foi almoçar, depois iria voltar para poder encerrar. Eu fui para o quarto, fui naquela unção do Espírito Santo do Senhor, e aí ao voltar, eu voltei sozinha, eu estava no quarto com a Rose, aqui da igreja. E ao voltar, eu encontrei com a apóstola Márcia e a pastora Cláudia. E aí a apóstola Márcia falou assim, aproveita e já fala para ela, né, o que você me falou. Aí a pastora Cláudia disse que quando estava orando por mim, né, na ministração do pastor Leonardo, eu vou depois dar meu testemunho completo, em nome de Jesus, mas a promessa de Deus feita lá atrás, o que eu havia conversado um dia antes com o apóstolo, parece que ela ouviu nossa conversa, mas não foi ela, foi Deus, né? Foi confirmado pela boca dela, boca de profeta. E eu creio que vai se cumprir. E não bastasse isso, já estava satisfeita. Até falei, agora eu posso ir embora, não preciso nem da última ministração, estou satisfeita. Aí sentei lá na minha cadeira, né? E não sei se vocês se recordam quando veio a banda Disco Praise aqui na igreja. Durante o dia eu estava ouvindo um louvor, e um louvor que nunca tocou na igreja. Aí eu peguei e falei, Senhor, se as promessas do Senhor fossem cumprir na minha vida, na minha família, do meu marido, o Senhor podia tocar esse louvor à noite na igreja para confirmar mesmo, né? Olha o tanto que eu vinha buscando uma confirmação de Deus, né? Aí eu falei, não, mas não vai. Ao mesmo tempo minha cabeça falou, não vai tocar, nunca tocou, não é hoje que vai tocar. Tira isso da cabeça, Fernanda. Ainda falei, eu acho que eu vou pedir para o irmão Charles ensaiar esse louvor, que é lindo. E aí depois, né, quem sabe Deus não me responde numa outra oportunidade. E vim para a igreja. Chegamos aqui, nem sabíamos que a banda ia ministrar o culto. Eu e meu marido e minha filha. Aí o levita, né, o cantor, o que veio ministrar a palavra do Senhor, ele chegou, ele entrou aqui por trás, e ele entrou, amados, a música não era dele, a música era do Kleber Lucas. Ele entrou louvando, meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. E aí, amados, eu comecei a rir no espírito, meu marido não entendeu nada, e depois eu fui contar para ele realmente o que aconteceu. E ele cantou só até o refrãozinho e parou, e depois começou a ministrar a palavra. E aí eu sentei lá na cadeira, depois que a pastora Cláudia
me deu essa profecia, me deu a resposta que eu tanto buscava. Aí um irmão de uma outra igreja, chama Eliezer, aí ele sentou assim próximo de mim, do meu lado, aí baixinho, antes de começar, ele começou: meu Jesus maravilhoso, Então, Deus respondeu, Deus renovou, Deus restituiu, Deus restaurou, e quem não fez o reencontro, perdeu. Eu espero que os meus irmãos que já fizeram o encontro, que no próximo reencontro com Deus, faça e busque, vá de coração aberto, porque Deus responde, Deus faz, Deus renova, Deus restaura, e eis-me aqui como testemunho de que tudo o que eu pedi, eu recebi. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Olá, igreja, a paz do Senhor, meu nome é Wellington. Só um minutinho. João Paulo, mais uma vocal para a equipe de louvor. Você viu o talento que a moça tem? Hein? Pode botar, viu? Olá, igreja, a paz do Senhor, meu nome é Wellington. E eu fui para o reencontro. E quando eu fui para o reencontro, eu estava feio. Aí quando eu saí de lá, eu saí bonitão. Glória a Deus. É brincadeira, só para dar uma relaxada, mas é que a verdade é que eu até falei, quando eu fiz o encontro, eu não sabia nada sobre cura espiritual, sobre cura interior, e ato profético, e maldição, tudo isso, tudo aquilo. Então, quando eu fiz o encontro, foi algo meio que novo para mim. Aí eu peguei e fiz o encontro, realmente tremendo. Só que aí, depois que eu saí do encontro, eu fui seguindo na vida cristã e fui trabalhando no ministério e tal. E desse período que eu fiz o encontro, até antes de fazer o reencontro, eu trazia comigo algumas dores, algumas marcas, algumas carências. E isso não estava deixando eu fluir na minha vida, e tanto no ministério como em casa, né? E eu peguei e falei assim, não, tá errado esse negócio, não dá para ser. Aí, quando eu vi o reencontro, eu lembrei de uma palavra que, às vezes, já foi ministrada aqui, que não dá para a gente ter um encontro com Deus e sair do mesmo jeito. A nossa vida tem que ser transformada. Aí eu falei assim, se é assim no encontro, no reencontro também é desse jeito. Então eu falei assim, a minha solução está lá, eu vou para esse reencontro e eu estou indo para o tudo ou nada, não tem meio termo. Está escrito lá, é sobrenatural. Eu não quero meio sobrenatural, eu quero todo o sobrenatural. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira, a Shirley recebeu a gente e ela pegou e falou assim, olha, quem quiser ir, quem for, né, vai, mas vai desarmado para receber. E eu estava com tanta sede, com tanta vontade, que eu pensei, eu vou desarmado e vou nu, espiritualmente falando, porque eu não quero esconder nada, eu vou para fazer o que tiver que ser feito, mas eu não quero sair de lá da mesma forma com que eu entrei. E Deus foi ministrando, Ele me mostrou quem eu sou em Cristo Jesus, Ele me mostrou respostas, Ele falou comigo, filho, você não é culpa sua, você não escolheu ser desse jeito, eu me culpava demais, e foi bênção, foi tremendo, fui curado. E quando eu estava lá, pouco antes da ministração do pastor Léo, eu pensei assim, nossa, foi tremendo, eu fui curado, eu senti isso, mas ainda falta a cereja do bolo. E agora que eu estou curado, eu posso falar, né? Quando eu já tinha ministrações aqui, e o pastor falava assim, irmãos, você que ora em línguas, eu olhava e falava, longe de mim, não vem orar em língua perto de mim não, porque já que eu não conseguia mesmo, a pessoa estava do meu lado, isso me atrapalhava a minha oração, e bloqueava tudo, eu não conseguia, né? Então eu ficava às vezes muito revoltado com isso. E aí, né, eu posso dizer que lá eu fui surpreendido novamente, porque eu estava lá e há algum tempo eu falei assim, não, então eu vou ver se eu consigo falar, só que eu falava e eu pensava assim, poxa, será que eu estou fazendo certo, será que é assim? Ficava uma coisa meio que
não estava completo, não estava tudo, não estava completo. Aí eu estava lá, enquanto estava sendo a ministração, chegou uma pessoa próxima a mim, começou a ministrar comigo, e aí foi um sobrenatural tremendo, que aí eu já a língua destravou, e eu comecei a falar, e o Espírito Santo me tomou ali, e para mim, aquilo lá foi o sobrenatural de Deus, foi a cereja do bolo, e eu agradeço, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13:10, que quando vier aquilo que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. E eu creio muito nessa palavra, então eu falava assim, gente, não é possível eu estar bem numa área e estar mal na outra, e Deus foi sobrenatural na minha vida naqueles 3 dias. Eu agradeço e louvo o nome do Senhor. Beleza, cara. Eu queria que o Diego ficasse de pé, se estiver aí, a Elisa e a Rose, por favor. A Rose está ali, a Elisa está aqui, o Diego está ali. Esses 3 também fizeram reencontro. E eu queria colocar também o microfone à disposição de vocês, caso vocês queiram dar uma palavra. Nós temos pouco tempo, mas eu acho que seria justo, se vocês assim quiserem, falar um pouquinho sobre o reencontro. Muito bem. Pode sentar, Elisa, pode sentar, Diego. Ah, o Diego está vindo, ótimo. Só para ter o prazer de dizer que o reencontro é sobrenatural. Glória a Deus. Foi maravilhoso, foi um reencontro com Deus mesmo. Eu estava meio cabisbaixo, com alguns problemas aqui, outros ali, muito triste. E fui dando um passinho para trás. E aí eu precisava desse gostinho de novo, de sentir esse poder de Deus de novo. Foi maravilhoso hoje, antes do almoço, depois da ministração do Léo, eu senti o poder de Deus muito grande. A gente mergulhava nas águas do Senhor. Aquele rio descia, a gente mergulhava. E eu pedi para Deus ir com esse rio na minha casa, entrar lá, e limpar, tirar tudo que não era dele. E eu pude ver. Com os meus olhos fechados, eu via como uma onda gigante invadindo, entrando pelo portão, pela sala, pela varanda, pelos quartos. Foi muito bom. E lembrei, pastor, do pastor André, eu fui lá pegar o papelzinho e li. Durante a ministração, após a palavra do pastor André, sobre altar e torre, eu estava no chão lá, prostrada, e de uma maneira que a minha circulação não poderia estar presa. E quando eu me levantei, o meu pé começou a formigar, só metade dos pés. Formigava. E eu falei, não, é coisa da minha cabeça, né? Deve ter o sangue ficou preso e é isso aí. Mas Deus veio confirmar que não era. Só que até agora eu falei, Senhor, o que era isso? Somente metade dos meus pés formigou por alguns instantes e parou. E é sobrenatural. Aí, tá? Vou falar uma coisa, pastor. A igreja já era bonita. Agora está mais ainda. Que esse povo do HC que veio de lá para cá. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Bom, eu vou ser um pouco breve, né? O dia que antecedeu o reencontro, eu tive alguns sonhos, eu tive uma conversa em casa também sobre o encontro, sobre o reencontro. E aí, resumindo bem, tudo que eu conversei, tudo que eu sonhei antes, um dia antes, foi confirmado tudo lá no encontro, através das ministrações, da palavra que o Senhor mandou. E eu fiquei com o irmãozinho lá no quarto, a gente estava junto lá, e a gente conversando esses assuntos também de oração em línguas, né? E assim, eu partilhei dessa experiência também, né, que o Senhor me visitou também com oração em línguas, e eu lembro que com os olhos fechados eu via algumas formas brancas lá no local, e o Senhor me tocou muito nessa parte, e foi sobrenatural mesmo, né? Então, quem tiver oportunidade para fazer novamente o reencontro, ou encontro, faça, porque é um renovo, é uma força que o Senhor te dá de uma forma que vem a lidar com o dia a dia aqui fora, que já é tão difícil, né? Então,
foi sobrenatural e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter feito o reencontro. Deus abençoe. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Daí faz assim, ó. Além disso, aquele moço também estava no reencontro, só que ele estava na cozinha, fazendo uma comida especial, com uma equipe ajudando. Foi maravilhoso. Aliás, nós agradecemos todas as pessoas que cooperaram com o reencontro. E olha, aquele banner que está lá, do reencontro, falando de 18 a 20 de setembro, que foi justamente esse, muito tempo está lá. E quantas vezes nós falamos, e agora tem pessoas que falam assim, foi pouco divulgado, eu não sabia. Sabia sim. Então precisa prestar atenção, não perder as oportunidades, porque realmente é uma maravilha, numa estrutura muito boa. Fizemos lá na Cidade Maria e foi de excelência. Amém? Agora eu queria dar um recado para os jovens. Presta bem atenção. No próximo sábado, todos vocês aqui, por favor. Agora, no outro sábado, daqui a 14 dias, os senhores estão proibidos de vir aqui, porque vocês vão ter um culto na casa do pastor Leonardo. Pastor Leonardo, fica de pé aí, ó. A casa dele é pertinho daqui, e olha, e vai ter até cachorro quente. Então, você não pode faltar, e no próximo sábado a gente avisa outra vez, porque aqui vai ter um casamento muito especial, e de repente vamos tirar a liberdade de vocês. Então vocês vão lá tem quadra, tem campo, tem gramado, tem churrasqueira, mas é cachorro quente, não é churrasco não. Mais alguma coisa, Léo? No próximo sábado a gente vai fazer um mapinha e explicar onde é, mas é 3 quarteirões aqui para baixo, não é difícil. Outro recado, agora prestem bem atenção. Não no próximo domingo, porque nós vamos avisar 2 domingos, não no próximo domingo, no dia 4 de outubro, o nosso culto passa para as 19 horas. Muitas pessoas têm pedido para diminuir o horário, às vezes acaba tarde, passar o culto para as 19 horas. Nós fizemos uma reunião da mesa administrativa, perguntamos, discutimos, analisamos, e foi aprovado, já reuniões atrás, que nós passaríamos o culto para as 19 horas. Então, no dia 4 de outubro, o culto começa às 19 horas. Que dia que começa? Muito bem, daqui a 14 dias. Que horas que vai ser? Muito bem. Então, por favor, não é porque passou para as 19 horas que você vai chegar atrasado. Seria bom que você até viesse 5 para as 7, cumprimentar as pessoas, bater papo, orar um pouquinho. Muito bom a gente ser pontual. Então, domingo que vem, 19h30. No dia 4, que é o outro domingo, às 19 horas. Amém? E logo, logo, com a tua ação evangelística e compaixão pelas vidas, vai ter tanta gente aqui que não vai ter que fazer 2 cultos. Quem sabe depois a gente volta, um para o culto para 6 horas, outro 19h30, não sei. Mas, logo, logo teremos 2 cultos. Amém? Amém? Muito bem. Agora, eu acho que nós podemos refletir na palavra de Deus. E eu tenho uma palavra que, se pudesse dar um título, eu chamaria de decisão. Então você pode repetir, fala, decisão é importante. E olha, e tem um texto que você conhece bem, está em Apocalipse 3:20, que fala que a decisão é nossa. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo, e é uma grande festa. Mas fica bem claro que é uma decisão que é minha, que é tua. E hoje eu queria falar de decisões importantes. Talvez hoje seja um dia necessário de decisões importantes. O pastor Leonardo falou sobre lua sangrenta, sobre inícios e indícios do juízo final, da volta de Jesus, e não só ele, mas parece que o mundo inteiro está observando e vendo os sinais. E nós temos, dia 22, o início da reunião da ONU, e nós temos possivelmente a aprovação que o Estado da Palestina vai ser criado em cima ali de Jerusalém, e o exército de Israel já disse que não vai concordar com isso. E o Papa já pediu que
a Organização das Nações Unidas hasteasse a bandeira do Vaticano junto com a bandeira da Palestina, ou seja, mostra o apoio do Vaticano em relação ao Estado palestino, que ainda não existe. Então, é bem provável que nós tenhamos rumores de guerra, bem no finalzinho desse mês e no começo de outubro, quem sabe? Tomara que não. Mas princípios catastróficos podem ocorrer logo, logo. Isso acusa ainda mais a possibilidade dos sinais dos tempos. Então, eu acho que decisão é realmente algo que nós temos que estar atento nisso. O homem tem que decidir diante de circunstâncias do dia a dia. Eu estava olhando para a história, e eu gosto muito da ciência. Dentro de mim mora um pastor e um cientista. E eu tenho paixão por homens que decidiram fazer história e mudar grandes coisas. Eu fiz uma lista de algumas circunstâncias aí, de decisões que mudaram a história, na ciência, na política, na história do povo. Eu estava lembrando, você aprendeu na escola que Thomas Edison, ele teve uma decisão. Não foi por acaso que ele descobriu a lâmpada. Ele chamou os repórteres, ele chamou a imprensa, e ele falou assim, eu tomei uma decisão. Eu vou passar uma corrente elétrica em alguma coisa que eu não sei, e vou produzir luz. Até então era luz de lamparina, era luz de lampião, e a cidade cheirava a óleo de baleia, que era o combustível que os postes tinham na época, e ele com ousadia, ele falou, eu decidi, vou inventar a lâmpada. E mais de 700 objetos, ele passou corrente elétrica e não virou nada, até que ele passou num filamento de tungstênio, deu uma luzinha, e na vácuo, e de repente a lâmpada foi criada, e etc. Que decisão fantástica! Muitos dos senhores conhecem, estudaram a radioatividade. E quem estuda radiação, coisa assim, obrigatoriamente vai relembrar da família Curie, que é chamado por alguns Courrier, porque eram francês. E eles descobriram que o urânio produz uma radiação, que foi dado o nome de radioatividade, e que mudou a história. Pergunta depois para dentistas, que nós temos aqui, como seria o dentista hoje se não teria o raio-x para tirar a radiografia do teu dente? Vai para o ortopedista, lá no hospital, e pergunta como seria a vida dele se não tivesse a radiografia para ver a fratura óssea ou coisa assim. Lá nos Estados Unidos, os reatores atômicos é que produzem eletricidade, e é a radiação que também no câncer, no Hospital do Câncer, é usada. Que beleza que foi essa decisão da família Courrier de trabalhar na radioatividade. Que beleza foi aquele cientista chamado Sir Alexander Fleming, que era um bacteriologista, que ele cultivava bactérias e de repente deu bolor nas bactérias. E ele poderia murmurar, reclamar, jogar fora porque ele perdeu todo o trabalho, mas ele decidiu colocar no microscópio, dar uma olhadinha, e ele percebeu que o bolor matou as bactérias, que ao redor do bolor não tinha nenhuma bactéria desenvolvida, e ele decidiu estudar aquele fungo, aquele bolor. Ele não entendia de fungo, entendia de bactérias, e os amigos dele falaram, isso é um fungo muito comum chamado penicillium, e ali iniciou-se a penicilina, que foi a história inicial do antibiótico, que deu tantas facilidades de cura para a medicina, para a história, a saúde pública. Você olha para o teu celular e você fica admirado, porque ele é fantástico. Ou a internet é fantástica, são ferramentas preciosas que mudou a história da civilização. Mas isso porque um homem chamado Bill Gates, ele inventou o Windows, ele decidiu ir lá na IBM, repartiu os projetos, as ideias, e hoje você tem aí o Windows e outros, que começou com uma decisão de um homem que decidiu dar uma contribuição. Então diga assim, decisão é importante. Lógico, e você que é estudante, você aprendeu genética,
e aprendeu lá que o pai da genética é o Gregor Mendel, considerado o pai da genética, um padre que resolveu analisar, decidiu estudar os resultados matemáticos de cruzamento de ervilhas rugosas com ervilhas lisas, ervilhas amarelas com ervilhas verdes, e de repente ele estabeleceu as bases da genética conhecidas até hoje. Então a decisão de Mendel foi fantástica. A decisão de Darwin, Charles Darwin, sobre seleção natural, mutações, evolução, foi maravilhosa. Ele decidiu na ilha de Galápagos observar e escrever as variações comportamentais, fisiológicas, baseado na sobrevivência das espécies. Foi maravilhosa. E nós temos também na história homens que decidiram fazer grandes coisas. Mahatma Gandhi, na Índia, ele não concordava com o colonialismo da Inglaterra sobre a Índia. Então ele decidiu fazer um trabalho, uma campanha, um jeito de tornar a Índia livre dos laços da Inglaterra. Mahatma Gandhi, ele foi um grande homem ali na Índia. A decisão dele é fundamental. Você ouviu falar de Martin Luther King, um pastor batista, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que ele não se conformava com o racismo nos Estados Unidos. Não se conformava com o tratamento que o negro tinha diante do branco. Uma mulher negra sentada no ônibus, entrava um branco, ela tinha que ficar de pé, porque o branco tinha que sentar. Um branco estava passando na calçada, o negro tinha que ir para a rua, e coisas assim. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele mudou muitas coisas nos Estados Unidos. Ku Klux Klan desapareceu. Em 1970, eles matavam o negro como matam um animal. Coisa fantástica, mudou a história, porque um homem chamado Martin Luther King mudou a história. Mas nós temos na história também decisões absurdas. Nós temos decisões erradas. Você conhece a história de Hitler? Hitler teve uma decisão das mais absurdas. Ele queria construir uma raça pura, uma raça ariana. Ele queria que os alemães de olhos azuis fossem dominantes no mundo inteiro. E todo o sionismo e o holocausto e tudo aquilo que você conhece na história, absurda. A ideia dele era absurda, era medíocre, e quase que ele conquistou o mundo com uma decisão errada. E a gente olha para a Bíblia, a gente vê também decisões erradas. Eu olho, leio aquele livro de Sansão, com certeza você já leu também, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi dedicado desde criança para o reino de Deus, um homem considerado nazireu, nunca se cortou o cabelo dele, o Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha forças sobrenaturais, mas de repente ele tem decisões erradas. Ele casa com Dalila, Dalila o trai, e ela dá indícios várias vezes que ela não era digna de confiança, e ele ainda tem uma decisão errada de contar para Dalila o que é que lhe trazia a força. Que absurdo de decisão errada. Se você analisar, não precisa abrir tua Bíblia, em João 12, versículo 10, tem uma decisão medíocre também, uma decisão idiota. Com certeza você sabe, conhece, se isso é maravilha, com a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, e ele saiu ali pulando, e Jesus mandou desatá-lo, e ele foi nas festas, nos jantares, e foi passear para cá e para lá, e todo mundo vendo Lázaro. Muitos que estavam no funeral de Lázaro, vendo Lázaro vivo, e de repente Lázaro tornou-se um homem vivo e testemunha do poder de Deus ali presente. Mas se você analisar João 12, 10, os sacerdotes decidem matar Lázaro, porque através da vida dele, o nome de Jesus estava sendo engrandecido, e não dos próprios sacerdotes. Eu acho que uma decisão das mais idiotas, ao contrário de Paulo, que era um perseguidor, como os sacerdotes também eram perseguidor de Cristo. Mas quando naquela estrada, a luz de Cristo, e Jesus fala com Paulo, aliás era Saulo, e Saulo de repente se converte, porque diante da realidade, diante dos fatos, o Paulo virou o maior apóstolo. E eu acho que os sacerdotes, a decisão deles também, diante da clara, notável transformação de um morto num vivo,
Eles deviam também adorar ao Senhor. Ao contrário disso, queriam matar a prova da grandeza de Deus, matar Lázaro. Que decisão mais idiota. Agora, tem decisões que são fantásticas e outras decisões são medíocres. Eu estou falando isso porque eu queria perguntar qual a tua decisão. No final dessa palavra, eu quero perguntar para você como é a tua decisão de futuro. Porque eu estive analisando essas questões de família Curie, Bill Gates, radiação, antibióticos, a vacina Sabin, quantas coisas maravilhosas. Mas escutem bem, olhem para mim. Se não tivesse a radioatividade, nem a vacina Sabin, nem o antibiótico, nem o Bill Gates, a salvação tua não depende dessas coisas. Se você tivesse nascido antes da radioatividade, se você tivesse nascido antes da lâmpada que Thomas Edison inventou, nada interferia na tua salvação. Esses benefícios da civilização, da ciência, tanto na saúde, na eletrônica, em todas as áreas, eles são notáveis, merecem a nossa admiração. As vacinas hoje, a imunidade que nossas crianças têm, que você tem, são maravilhosas, mas isso não interfere na tua salvação. São decisões que homens grandes tiveram. Mudaram política, mudaram o Estado, por exemplo, político da Inglaterra, da Índia. Mudaram, né, aqui do Brasil, quando estava nos laços de Portugal, porque um homem chamado D. Pedro, nas margens do Ipiranga, oportunamente, ele tirou a espada e falou independência ou morte. Uma decisão realmente oportuna, porque a mãe dele, Dona Leopoldina, já tinha mandado uma carta: aposse-se da coroa antes que outro aventureiro o faça, porque a libertação, a independência do Brasil não tinha jeito de segurar mais. E você conhece a Inconfidência Mineira, a morte de Tiradentes e coisa assim. E então a mãe dele falou assim: ó, é melhor que seja você, antes que seja o Eliano ou seja outro. Então ele tirou a espada e falou: então tem que ser eu quero ser o chefe aqui do Brasil. Uma decisão que mudou também a história do Brasil, mas não muda a tua salvação, não muda a vida eterna. Mudou esses 40 anos, esses 100 anos que você vive. São coisas que cooperam para as nossas vidas. Quantas coisas modernas, e nós nos sentimos privilegiados em viver nessa época de conforto, de ar-condicionado, de luz, os cinegrafistas passando a nossa imagem, internet para o mundo inteiro. Quanta coisa fantástica. Mas são decisões de homens sábios, de cientistas, de tecnologia, que não interferem na tua salvação. Então, eu quero que você entenda que decisão é fundamental. Ela merece uma reflexão antes. Eu queria que você abrisse em Lucas 18, por favor, que fala de uma decisão que não foi da que nós gostaríamos e nem que Jesus gostaria. Lucas 18 fala daquele jovem rico. Lucas 18, 18. Diz assim: o jovem rico, é o subtítulo. Quem achou diz amém. Certo homem, estou lendo Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E está óbvio, queridos, que a decisão desse jovem rico foi de não seguir a Jesus. E se você estivesse no lugar desse jovem rico, qual seria a tua decisão?
Essa é a minha pergunta. Eu queria que você abrisse agora em Jeremias capítulo 36. Jeremias está perto de Isaías, está depois de Salmos. Jeremias 36. Está na página 787 na minha Bíblia. Jeremias 36, versículo 8. Não é Jeremias 36, 8. Perdão. É 35. Deixa eu achar aqui, já estou achando. Jeremias 35. O subtítulo é A Fidelidade dos Recabitas. Diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Repete, vinho a beber, para gravar bem. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazias, aos irmãos e todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdálias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Queridos, olha que decisão sábia, diante de uma ordem de um pai, de um avô, filhos e netos, a geração, a genealogia, ninguém bebe vinho, porque foi uma ordem, e eles decidiram que assim fosse. Muito bem, nem vós, nem vossos filhos. Versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Queridos, com certeza, desde criança, nós sabemos os mandamentos. Parece que Deus está repetindo isso a todos nós. Nós aprendemos a adorar a Deus, amar o próximo, a não mentir, não roubar. E nós vivemos numa sociedade corrupta, um mundo que jaz no maligno, que nos ensina tudo ao contrário.
às vezes até os próprios governantes, dando aí exemplos ruins de corrupção, de desvelo, de excesso de poder e coisa assim. Nos parece que realmente, como tem insistido, que o mundo está caminhando para os finais dos tempos. Nós aprendemos desde criança o Salmo 23, que é uma preciosidade, que fala que se o Senhor for o meu pastor, nada nos faltará. O Salmo 91 não fala muito diferente. E a verdade é que as circunstâncias atuais têm afastado o homem de Deus. Mas a decisão é importante. Eu queria que hoje você tivesse uma decisão marcante na tua vida. Nós falamos aqui de uma decisão dos recabitas. Eu também decidi há 24 anos atrás não beber bebida alcoólica. Eu não bebo nem vinho, nem cerveja, nem batidinha, nada, nem aqui, nem em outros países que às vezes a gente viaja. Às vezes a aeromoça vai lá oferecer uísque, vinho e tal, e não tem ninguém conhecido no avião, mas eu tomei uma decisão de não tomar bebida alcoólica, é uma decisão. Eu não estou preocupado tão assim que se você beba ou não. Aliás, eu olho na Bíblia e não posso encontrar respaldo nenhum para dizer que beber vinho ou uma bebida alcoólica é pecado. Jesus não multiplicaria o vinho em Caná da Galileia se beber fosse pecado. A Bíblia fala que o homem sério não deve ser dado ao muito vinho. E alguns pastores falam que aquilo não era vinho, era suco de uva, coisa assim. Mas eu tenho visto tanta gente, tanta família destruída por causa do alcoolismo, alcoólatras, pais alcoólatras. Nesse reencontro nós tivemos o depoimento de uma senhora que falou que quando ela tinha 2 anos de idade, ela foi com o pai na cidade e foi num caminho assim de fazenda, de terra, de mato. E o pai começou a beber, e escureceu, e foram voltar para casa, e o pai totalmente embriagado, bêbado, trançando as pernas, cai no chão, no escuro, e essa criança de 2 anos de idade, vendo o pai, não sabia o que fazer, e de noite, não sabia voltar para casa, não conseguia erguer o pai, chorando, e de repente apareceu a polícia, talvez alguém tenha chamado, e essa criança, graças a Deus, mesmo no escuro, conseguiu conduzir a polícia até onde que ela morava, porque a polícia não conhecia. E a gente tem histórias de pessoas alcoólatras que têm feito desastres numa família. Então, pecado ou não, eu te dou um conselho, tomar uma decisão, não beber mais, nem pouquinho, nem muito. Nossa alegria vem do Senhor, então nós não precisamos de bebida, né? Nem beber socialmente, e nem em casamento, e nem se é de graça, se é pago. Uma decisão sábia, mas a decisão maior, queridos, não é essa que eu queria te falar nessa noite. Eu queria, deixa eu ver se eu acho um texto aqui que eu me perdi. Não é esse não, mas vamos para 1 Coríntios, por favor. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios 2:2 diz assim, isso é o apóstolo Paulo falando, porque decidi, você pode repetir essa palavra, decidir? Nós estamos falando de decisão e hoje você vai tomar uma decisão muito importante na tua vida, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, a fala do apóstolo Paulo sempre foi centralizada em Cristo.
ele decidiu, o foco é Cristo. E diante desse mundo permissivo, diante do caminho largo, eu queria que você fizesse uma decisão sábia hoje, de como o apóstolo Paulo, ter uma decisão definitiva e real para com Cristo. O apóstolo Paulo, ele insiste nisso. Essa igreja tem insistido nisso, que você tem que ter esse alvo, Jesus Cristo de Nazaré. Se você com a sua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor, e crer de coração que ressuscitou, será salvo. Decisões sábias. Talvez você admire um cidadão chamado Daniel, e se você não lembra dele, pega o livro de Daniel, você vai ver que no capítulo 1, versículo 8, está escrito: Daniel decidiu não contaminar-se com as coisas da Babilônia. Eu gostaria muito que nessa noite você se decida a não contaminar com as coisas que estão aí fora, com a mentira que está aí fora, com a corrupção que está aí fora, porque o dia do Senhor se aproxima, e ninguém sabe quando ele vem. Pode ser até no mês de outubro, ou pode ser daqui 10 anos, ninguém pode marcar a data, mas nós sabemos pelos sinais dos tempos, lua sangrenta, terremotos, rumores de guerra, o saber se multiplicará, e coisas dessa forma, que o tempo dos finais se aproxima. Ontem nós tivemos uma notícia triste no reencontro. Uma mãe de 30 anos teve infarto, lá em Rio Preto, da igreja do pastor Leandro. Mas a notícia também triste é que há 30 dias atrás o marido dela tinha morrido. Então morreu o marido, e agora a mãe de 30 anos, com um filho de 15, um filho de 7, outro filho de 2, infarto fulminante, e morreu. Eu não quero deixar você triste, mas eu quero dizer que a vida, ela é efêmera, ela é passageira. O apóstolo Paulo fala que é como neblina que passa. Obrigado. Então, tomara a Deus que você viva. Tia Eunice, faz assim, ó. Por que vocês estão dando risada? Só porque eu falei Tia Eunice? Vocês estão com inveja da beleza dela, da longevidade dela. Olha, ela vai passar 200 anos, você vai morrer primeiro que ela, se você não tomar cuidado. Porque o Salmo 91 diz que dá longevidade para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E não sei se você sabe, mas o teu nome está na listinha de oração dela, ela ora por você, por mim, por todo mundo, por isso que Deus dá longevidade. Mas ninguém sabe se você... Abra em Joel, por favor, capítulo 3. Presta bem atenção que você vai ler no versículo 14. Eu estou falando de Joel, capítulo 3, página 879, 3:14, fala da decisão. Nós estamos falando de decisões. Aqui fala do vale da decisão. Versículo 14, estou lendo. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Amém? Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Queridos, eu estou considerando virtualmente essa igreja um vale da decisão. Eu queria que vocês tivessem decisões sábias. Talvez você tenha um dia
entregado tua vida ao Senhor, desviou por outros caminhos. Talvez você nunca teve a oportunidade de fazer uma oração entregando realmente a sua vida ao Senhor. Eu quero dizer que sem Deus a tua vida não é nada. E eu estou falando nisso baseado no Salmo 127, que fala que você está patinando no mesmo lugar, se o Senhor não está na tua casa, não está na tua profissão, não está nos teus sonhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o prefeito Guilherme, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Eu queria que você assistisse um vídeo, alguns já conhecem, que tem circulado na internet. Enquanto você assiste o vídeo, eu queria que você pensasse em decisões importantes, definitivas e sérias para o teu futuro, porque a decisão é você que dá. O que Jesus tinha que fazer na cruz por você, ele... Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho.
Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Ubuntu para você. Diga para a pessoa que está do teu lado: Ubuntu para você. Fica de pé um pouquinho, por favor. Este vídeo, ele resume princípios maravilhosos de Jesus. Eu acho que a decisão tua, que agradará muito a Deus, é que você adote esses princípios que são básicos, que você conhece, como lema de vida. Que você leve esse Ubuntu para a tua casa, para o teu esporte, para o teu trabalho, para a academia, para todas as áreas. Quem assim deseja decidir dessa forma, levanta a mão, por favor. Muito bem, então você que levantou a mão, faça uma oração comigo, fecha teus olhos e diga: Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela morte e ressurreição, e nesta noite, diante de ti, eu decido, conforme o vídeo demonstrou, a seguir os teus princípios. A alegria dos outros será a minha alegria, o choro dos outros será o meu choro. Eu declaro que a minha decisão é de compaixão pelo perdido, de adorar a ti em prioridade, amar o meu próximo como a mim mesmo, defender e praticar a verdade. Eu declaro que o Senhor é soberano sobre a minha vida, pastor da minha vida, meu redentor, meu salvador, e eu decido, de livre e espontânea vontade, abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar, fazer festa comigo. Eu decido colocar a minha vida ao teu dispor, e eu quero ser instrumento de vida para onde necessitar. Eu quero ser atalaia, eu quero ser anunciador das boas novas. Eu decido ser fiel à sua igreja, aos teus princípios. Eu decido, conforme está escrito, a assumir a minha posição em Cristo Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de sentar, escute bem. Talvez tenha uma pessoa, duas ou três, talvez tenha 5 ou 10, talvez tenha nenhuma, mas talvez tenha algumas pessoas que nunca fizeram uma oração de entrega, de deixar Deus tomar conta,
de entregar sua vida pessoal e definitiva a Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero que você, que está nos ouvindo, tenha certeza absoluta que é a decisão mais sábia que você pode tomar. Então, se você nunca fez essa oração, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria orar por você. Eu queria que você declarasse com a sua boca, porque isso é bom, isso é importante. A Bíblia fala assim, porque isso é salvação, isso é mérito, isso é inteligente, é sábio. Então, se alguém, muito bem, já tem uma senhora aqui, mas tem mais gente, tem mais outra pessoa aqui, glória a Deus, mas tem mais, glória a Deus, venha. Uma oração simples, mas ela muda contextos, ela muda a tua vida. Essa talvez seja a decisão mais sábia que você está tomando. Eu já fico muito feliz de ver vocês vindo aqui. E Deus mais feliz ainda. A Bíblia fala que tem festa nos céus. E a igreja fica feliz também. Que bom, então venha, tem mais gente. Deixa o coração bater forte. Venha batendo forte mesmo. Aleluia. Eu queria que a Márcia, por favor, viesse aqui. Glória a Deus. Pastor Marcelo está aí, por favor, venha também nos ajudar. Pastora Érica. Aleluia. Mais gente vindo, que bom. Não tenha medo. Um dia todos nós viemos aqui, aceitar Jesus como Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns, é a melhor decisão que vocês tomaram. Isso é muito importante. Fico feliz por vocês. Tem mais alguém? Ainda dá tempo. Venha. Você vai fazer parte da família da fé. A festa nos céus. Deus vai colocar anjos ao teu redor. Pastora Márcia vai te conduzir numa oração importante de aceitação. Aleluia. Amém. Parabéns, porque você teve força, teve um toque do Senhor e veio aqui. Eu quero te perguntar no teu coração, você crê que Jesus Cristo veio como filho do homem, como filho de Deus, veio como homem? Você crê nisso? Amém, queridos? Você crê que Ele morreu e ressuscitou? Amém? Você crê que Ele está vivo hoje? E Ele está aqui para ouvir agora a tua palavra. E a Bíblia diz, glória a Deus, vem mesmo para frente. Você crê nisso também, querido? Você crê nisso também, que Jesus está vivo? Amém. Agora a Bíblia diz, se com o teu coração você crê, e com a tua boca você fala e confessa, você é salvo. Amém? Tem mais gente aí? Tem mais gente vindo para cá? Se tem ainda você pode vir. Mas então se você crê, e agora se você confessa, você é salvo. Então agora põe a mão no teu coração, por favor, e faça essa oração comigo. Fala, Senhor Deus, eu creio no meu coração que Jesus Cristo é Filho do Deus Altíssimo. Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, mas ressuscitou, está vivo. Eu declaro com a minha boca que Ele é o meu Salvador. Eu decido no meu coração dizer, confiar que Ele é o meu Senhor, o meu Redentor. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu rejeito Satanás e seus demônios na minha vida, em nome de Jesus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Respira bem fundo e diga glória a Deus. Glória a Deus. Você, querido, presta bem atenção. O que eu vou falar para você agora? Você, a partir de hoje, você sabe que Deus entrou na tua vida, que o Espírito Santo habita no teu coração, e você passa a ser um filho de Deus quando você declara com a tua boca, confessa e vem aqui à frente no altar. E você tem uma Bíblia? Se você não tem, precisa comprar uma. Amém? E você, como filho de Deus, tem uma grande família agora. São muitos filhos.
Vira para trás para você conhecer a tua família agora. Aleluia. Vem abraçar eles. Vem abraçar eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem abraçá-los, querido. Glória a Deus. Por favor, vocês venham aqui, por favor, que nós vamos entregar um mimo para vocês. Todos vocês, venham aqui. Venham aqui para essa sala, por favor. O choro, querido, é a ação do Espírito Santo. Vai lá para aquela sala lá. Deus abençoe. Vai lá, conduzam eles, por favor, para a sala. Deus abençoe. Conduza eles para a sala aqui, pastor Marcelo. Conduza eles para a sala de consolidação, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Amém. Graças a Deus, que bom. Vamos ficar de pé para a gente encerrar oficialmente. Temos culto quinta-feira, vai ser uma bênção. No sábado, jovens aqui. No outro sábado, na casa do Leonardo. Ligeiro. Antes da gente terminar, tem um recadinho importante que você deve prestar atenção. Paz, Senhor, igreja, amém? Ubuntu. Se você tiver vontade no seu coração agora de ajudar outras pessoas, nós estamos começando essa semana um trabalho de evangelismo, que a gente vai para as ruas. Jesus, ele não vivia só nos templos. Jesus, ele ia para as ruas atrás do povo. E uma missão que ele nos deixou, cuidar dos órfãos e das viúvas. E hoje o Senhor está abrindo essa oportunidade para nós como igreja. E nós temos a estratégia, porque o Senhor, ele é um Deus estratégico. Nós estamos num trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal, eu, Luciano e toda a igreja, porque nós vamos buscar junto aos bairros doações para as entidades assistenciais. E com isso, nós vamos fazer um trabalho de evangelismo junto, já existe na prefeitura, chama Nosso Bairro, Nosso Talento. Esse final de semana, na Feira do Bom Jesus, para quem mora ali, é permitido ao público, com palco e microfone. Se você tem vontade de louvar ao Senhor e não tem oportunidades, você tem oportunidade sim, com danças, teatros, apresentações de louvores e dublagens. Vai acontecer domingo, no dia 27, na Feira do Bom Jesus, um microfone livre, crente quase não gosta de microfone, e vai estar ali, disponível para você. Qual é o seu talento? É dançar? Glória a Deus. Vamos naquele lugar dançar e louvar o nome do Senhor. É louvar? Glória a Deus. Vamos naquele lugar louvar e adorar o nome do Senhor. E através da nossa presença naquele lugar, pessoas serão transformadas. Ubuntu. Eu creio que foi a promissão do Senhor que tudo isso acontecesse nesse culto, porque às vezes vem no nosso coração e fala: Deus, mas eu não sei como fazer. Nos procurem, amados. Eu e o Luciano vamos estar no final aqui da igreja e vamos falar para vocês como fazer, em nome de Jesus. Eu peço que vocês estejam conosco, vai ser um trabalho lindo. Começamos amanhã à noite, vamos para as ruas. Não precisamos mais do que aquilo que nós já temos.
pernas, braços e uma voz que o Senhor nos deu para clamar nos bairros e dizer: Jesus te ama. É isso que nós vamos lá. Amém? Deus abençoe e nos procurem. Nós vamos estar aqui no final da igreja. Amém? Aleluia. Vamos encerrar nosso culto, querido. Mas eu preciso de 3 minutos. Pode ficar em pé, você rapidinho. Escuta, eu tenho plena convicção de que Deus formou esse exército aqui, ó. Deus nos uniu por um propósito. Ele tem um propósito em fazer a fusão da igreja Iamir Sede com a HC e montar esse exército de pessoas fortes, talentosas. Ele te trouxe aqui com um propósito. Quantos creem nisso? Digam amém. Agora eu quero falar o seguinte, querido: você não pode desanimar, você não pode se acomodar, você tem que abraçar esse propósito e desempenhar o papel que Deus designou para você. Nós queremos e precisamos contar com cada um de nós, querido, porque Deus tem pressa e nós estamos nos últimos dias. Então nós temos que nos envolver com a igreja, com a obra, com o reino de Deus de maneira contagiosa. É isso que nós precisamos. Amém? Não, fala amém com mais convicção. Você precisa se envolver com o reino de Deus de maneira contagiosa, querido. Sabe esse Ubuntu de fazer o que for necessário para trazer as pessoas para o reino, de evangelizar, colocar o teu talento à disposição de Deus, deixar Deus te usar, querido, ser ferramenta nas mãos de Deus, fazer diferença na tua família, na tua geração, na tua escola, no teu trabalho. Deus te chamou para fazer diferença. E hoje você tem a possibilidade de trazer um jovem para um culto de jovem. Gente, o culto de jovem está bombando, está uma bênção. Trazer o teu amigo para um culto de libertação no domingo, na quinta-feira, para o culto da família no domingo. Você tem ferramentas para ganhar as pessoas que estão ao teu redor para Cristo. Amém? Eu quero, Deus quer, essa igreja quer contar com você. Você é importante para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa festa, por essa igreja. Queremos te agradecer pela tua presença neste lugar, Deus. Queremos te agradecer, Pai, porque nós sabemos que os propósitos do Senhor não são em vão, que cada plano teu, que cada projeto teu vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Deus, por essas vidas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Queremos te agradecer porque agora está tendo festa no céu por causa deles, Deus. Em nome de Jesus nós queremos te louvar e agradecer, Deus, porque sabemos que os planos do Senhor para nós são mais elevados do que os nossos, que nunca entrou no coração do homem, na mente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A Ti, Deus, nós entregamos o nosso domingo, entregamos a nossa semana, entregamos a nossa vida, entregamos tudo que somos, entregamos tudo que temos para o louvor da Tua glória. Seja exaltado em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está nesse negócio, amém? Olha para o teu irmão do lado, fala isso. Deus está nesse projeto, meu irmão. Deus está na tua vida. Glória a Deus. Dê um abraço gostoso dele, declare uma boa semana. Sábado, todos os jovens aqui, hein? Todos os jovens aqui no sábado às 20 horas.